Maravilhoso. Maravilhoso. Antes de eu entrar em Isaías, eu queria ler Êxodo, porque eu penso que essas parteiras, elas passaram tanto tempo, a gente já falou tanto disso, que eu não posso falar sem o temor, sem antes falar desse exemplo, daquelas mulheres que temem a Deus. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixa-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus. Repita comigo. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Aqui nós já vemos, antes de eu concluir, algo muito importante. O rei do Egito, que simboliza ali o diabo, o mundo, e ele foi dado uma ordem. Haveria consequências para o não cumprimento dessa ordem também. E aquelas mulheres, elas eram submissas a uma autoridade. Mas antes disso, elas decidiram que a autoridade delas seria Deus. A partir do momento que a sua autoridade é estabelecida de verdade, você não se submete a mais nenhuma autoridade, sem a de Deus ser a primeira autoridade. A primeira autoridade, ela é estabelecida a partir do momento que você teme a Deus. Quando você teme a Deus, a sua autoridade, ela é fundamentada. A partir dali, você respeita as outras autoridades. Se você respeita primeiro uma autoridade antes, e você teme uma autoridade antes de temer a Deus, vai ter um momento que você vai decidir se você vai respeitar ou não uma autoridade, porque a autoridade, toda autoridade estabelecida é estabelecida por Deus. Mas essas mulheres, elas decidiram que a vida não valeria ser vivida se elas não obedecessem primeiro a Deus e não tivessem esse temor. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram os meninos viverem. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Você vê que aquilo não passou em branco, ali teria uma consequência. Esse é o momento que vai sair o que de nós? A covardia ou a coragem? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, Faraó ordenou ao todo o povo: lance no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Mas aqui no 21 você vê: visto que as parteiras temeram a Deus, elas receberam bênção por causa disso. Ali era você viver aquilo que você trabalhou uma vida toda. É você viver a sua própria experiência. É você andar no seu próprio, você passar por cima dos seus próprios desafios, como Pedro. Pedro, ele não contou um testemunho de alguém que andou sobre as águas, ele andou sobre as águas. Naquele momento, elas estavam vivendo o seu milagre. Por quê? Porque naquele momento, o momento definidor, elas decidiram temer a Deus. No livro de Isaías 33, 6 diz: ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Fundamento
é algo que precisa ser estabelecido em nossa vida de maneira definitiva. Deus, através dos nossos fundamentos no Senhor, é que vai estabelecer riqueza da salvação, sabedoria, conhecimento. O temor, ele será o firme fundamento dos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Isaías, ele nos fala qual é a maior riqueza da nossa vida. E é como a Bíblia ainda relata, é como uma chave, e essa chave tem nome. A chave se chama temor de Deus. E essa chave, ela vai e abre um balcão, um armazém que libera a riqueza da salvação, a riqueza da sabedoria, a riqueza do conhecimento. Quando você tem essa chave chamada temor do Senhor, você consegue ter acesso a essa riqueza. O que mantém o Senhor como fundação em nossa vida precisa ser o temor ao Senhor. O que mantém Jesus em nossa vida é o temor ao Senhor. O que quer dizer é que se você pode ter uma casa muito grande, uma mansão, com os melhores móveis, as melhores marcenarias, você pode ter os melhores equipamentos eletrônicos, você pode ter aqueles mármores revestidos com as pedras mais lindas, mas se a sua fundação não estiver na rocha, a tempestade ela vai vir, a tempestade tem muitos nomes. Você pode nesse momento dar um nome para uma tempestade que sempre bate na tua porta e derruba a tua casa. E você pode ter certeza que o problema é que você decidiu mais parecer que teme a Deus do que realmente você teme. Porque a gente pode falar que ama a Deus. Você pode falar, bispo, mas eu amo a Deus. Mas se você não teme a Deus, você não tem santidade. E o que acontece? Uma pessoa sem santidade, sem temor a Deus, ela vive uma vida oscilante. Tem dia que ela sai daqui com movimento, ela recebe o Espírito, a palavra vem, toca nela, mas se chega em lugares que ninguém está vendo, naquele momento que vem a tentação, que vem coisas em nossa vida que pode sim fazer a gente cair, porque tentação só é tentação se ela pode ser realizada. Então, se você pode realizar, aí sim é uma tentação. Se você não pode, não acaba não sendo. Então, se aquilo chega na tua vida e você não teme a Deus, e a tua casa pode estar bem estruturada, mas a tempestade chega, ela derruba toda a estrutura da tua casa, porque o fundamento da tua casa não está no lugar certo. Mas você pode também ter uma casa modesta, uma casa que não seja a maior casa, os melhores móveis, mas se ela estiver bem fundamentada, nenhuma tempestade vai derrubar a tua casa. Uma fundação sólida, quando uma tempestade forte, ela vem, nada cai. Mas você pode ter uma casa muito luxuosa, mas se ela estiver fixada, alicerçada nos seus fundamentos na areia, vai vir uma onda, coisas pequenas, e vai derrubar. O Senhor tem uma chave. Essa chave, ela abre um grande balcão. E a Bíblia, ela fala para nós que a primeira riqueza é a riqueza da salvação. É interessante que ninguém pode ser salvo se você não tiver o temor do Senhor. Eu ainda agora nos jovens, eu fiz um paralelo muito importante sobre Ló, os genros de Ló e a missão que Jonas teve em Nínive. Se você colocar numa balança o pecado de ambas, Sodoma e Gomorra ou Nínive, você vai ver que o pecado de Nínive estava maior. Mas naquele momento, quando Ló, ele foi avisar os genros em Gênesis 19, 14. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam se casar com suas filhas. Ou seja, aquele homem tinha intimidade.
Aquele homem tinha um relacionamento com esses genros. Essa pessoa que ele foi avisar não era um padeiro, um leiteiro, um açougueiro. Era pessoas que eram da sua família já. Eles iam se casar. Não eram namorando um ficante, alguma coisa. Não era nada disso. E naquele lugar, poderia ser. Os 2 anjos que foram enviados quiseram ter a relação, não relação de amizade, relação sexual com aqueles anjos. Mas Ló, ele disse, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir essa cidade. Aquilo não era um aviso, aquilo não tinha acontecido. Não era igual aquela historinha que a gente vê, que o filho estava lá sempre no pasto lá e sempre gritava para a mãe, ó mãe, ó o lobo, ó o lobo. Né? Já viu a historinha? Ó o lobo, né? Está chegando, ó o lobo. Eu, mãe, chegamos aqui, aconteceu, o que aconteceu? Ah, brincadeira, não é lobo nenhum, não. Foi fazendo tantas vezes que o dia que foi lobo, A mãe não teve acreditou, jeito. né? Ali era um aviso que aquilo não seria algo comum. Ali era uma decisão. Mas eles pensaram que ele estava brincando, não houve impacto. Eles não acreditavam. A falta do temor ao Senhor faz pessoas, elas não viverem uma salvação. Mas a partir do momento que aquele povo ouviu aquela mensagem de Jonas, ele passou por toda a cidade, e depois que ele avisou, ele deu aquele aviso, todos se voltaram, começando com o rei, vestindo pano de saco, fazendo sacrifício, até os animais jejuaram. Quando ouviram isso em Sodoma, aquilo foi recebido como uma brincadeira. Aquilo eles riram daquela última oportunidade que eles estavam naquele momento recebendo por Ló. Paulo diz ainda no livro de Atos 13, irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Todos nós recebemos essa mensagem, desde aqueles judeus aos gentios. Todos nós recebemos essa mensagem, todos nós temos essa oportunidade, todos nós temos acesso a essa chave do temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Repita comigo. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Bom senso. Será que nós estamos tendo bom senso hoje? Hoje você se considera uma pessoa com bom senso? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem, não é o que ouve, mas é que cumpre, porque ouvir você está ouvindo sempre. Mas se você cumprir, você revela bom senso. Uma pessoa que tem bom senso, ela sabe o que é boa para ela. Eu posso falar uma coisa, olha, você quer dinheiro? Você vai falar que não, você vai estar mentindo. Todo mundo quer dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro por tudo responde. Se eu falar para você, olha, você quer uma viagem, você quer um carro novo, você vai falar que sim. A gente sabe discernir o que é bom. A gente sabe discernir aquilo que faz bem para a nossa carne. E se você sabe o que faz bem para a tua carne, para o teu espírito, para a tua alma, você tem que saber que é o temor ao Senhor. Ele será louvado para sempre. Ainda a Bíblia diz em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. O temor do Senhor é o princípio, é a chave da sabedoria. E eu posso te dizer com toda certeza, me mostre um cristão que não teme a Deus, eu te mostro um cristão que não possui sabedoria. Me mostre um cristão que não teme a Deus, eu te mostro um cristão com 0 de sabedoria. Nós não podemos deixar de lembrar da parábola das virgens, das 10 virgens. 5 eram sábias, 5 não eram. O final da história todos nós já ouvimos e conhecemos. E a terceira coisa que diz em Isaías é o conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento.
Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quando você tem conhecimento, você decide que eu preciso e eu vou ter a mente de Cristo. A mente de Cristo te dá visão, te impõe limites. E o conhecimento de você saber como eu posso agradar a Deus, o que Ele gosta, o que Ele detesta, o que Ele aceita, o que Ele rejeita, o que Ele ama, o que Ele odeia. Isso é o conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A chave do conhecimento é o temor do Senhor. Mas qual conhecimento é esse? Será que nós estamos falando também, porque muitos acreditam que o conhecimento seria um conhecimento científico, um conhecimento matemático, um conhecimento até mesmo nos negócios? A resposta está em Provérbios 2:5. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Presta atenção, vou ler de novo. Então você entenderá, Provérbios 2:5, coloca aí. Então você entenderá o que é temer ao Senhor. Porque uma coisa é você ter a sabedoria. Sabedoria vem através de um conhecimento. Então, o temor do Senhor vai te fazer entender muita coisa. Eu gosto muito do culto que a gente o culto que ele novamente foi pregado, que foi de domingo da Santa Ceia, porque Santa Ceia passada também tinha sido falado de águas mais profundas, porque nos leva a esse entendimento. Quanto mais você está em águas profundas, mais você tem respostas das suas perguntas, mais você vive os seus sonhos, mais você começa a viver essa prosperidade em todas as áreas da sua vida, porque você vai entender o que é o temor, o que é temer a Deus e achará o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus de maneira íntima e pessoal, conhecimento te dá a mente de Cristo. Repita comigo, o conhecimento me dá a mente de Cristo. Conhecimento me dá a mente de Cristo. O temor do Senhor é a chave para ter a mente de Cristo. Quem quer ter a mente de Cristo aqui? Mas você pode dizer também que você teme a Deus. Porque o temor ao Senhor te põe limites e o temor ao Senhor lapida a tua santidade. Quanto mais você teme a Deus, menos medo você tem de Deus, mas mais temor e terror você tem do pecado. Esse é um ponto. O temor do Senhor vem não para te fazer ter medo. O Senhor não quer que você haja como Adão e Eva, que quando ouviu os passos se escondeu atrás da árvore. Porque isso é ter medo de Deus. O problema é que o diabo quer que a gente tenha essa mentalidade quando você ouve cobras. É isso que acontece. Você é roubado. O seu entendimento é roubado. Você não entende mais. Porque você está longe de Deus. Você vê que no jardim, todos os seus animais, eu vou até adiantando, porque isso aí seria uma mensagem para um outro culto. Mas todos os animais têm a sua pelagem. Todos os animais têm suas roupas, mas só o homem e a mulher não têm. Porque o homem e a mulher foi chamado para ser vestido da glória de Deus. Às vezes a gente fica procurando tantas coisas sabendo que eu tenho a glória, eu estou sendo trabalhado, eu estou sendo separado, eu estou recebendo entendimento e sabedoria para se vestir da glória de Deus. Deus quer que você se vista da glória de Deus, porque por isso que nós precisamos até ter medo e temor para falar da glória de Deus. Porque muitos acostumaram em gritar glória a Deus, sabendo que a glória de Deus foi pedida por Moisés. Mas o próprio Deus disse, ninguém viverá ou sobreviverá se vir a minha glória. E é por isso que ele viu ele de costa. Tem pessoas que não entendem isso. E a gente precisa entender que a glória de Deus é muito maior do que a gente acha ou pensa, ou um dia alguém falou. Se a gente ver e se vestir dessa glória, você vive o melhor tempo da tua vida.
Mas isso vem com temor ao Senhor. Quando você teme a Deus, você recebe visão. Em 1 Pedro 2,17 diz: tratem todos com devido respeito, ame os irmãos, temam a Deus e honre o rei. Você já se perguntou por que o temor a Deus está no meio do amor e da honra? Será que nós estamos entendendo realmente que não adianta você amar se você não temer? E antes de quando você teme, você honra. Uma coisa está ligada na outra. Pedro disse que honrar a Deus. Não é interessante que o temor e honra andem juntos? E muito mais junto com amor? Por quê? Porque é impossível amar a Deus até que você tema a Deus. Você pode até falar que ama. E eu posso até falar, eu acredito que você quer acreditar que ama. Mas você não ama se você não teme. E o temor vai ser visto. É quando você é tomado pelo Espírito Santo e você não quer mais desagradar. E nada que te derem pode ser trocado. Uma das coisas que mais a gente fala aqui é que quando uma pessoa que conhece a verdade sabe identificar mentira. O temor do Senhor é o princípio para você conhecer a Deus de maneira íntima. Como você pode amar alguém que você não conhece? Em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 14 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, aqui já te dá, não é essa mensagem, mas aqui já te dá o poder, a autoridade, a liberdade e a chave. Você pode ser santo como ele é santo, através da graça. Mas, no 17, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Eu ainda peguei na NTLH: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês sejam dominadas por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. A partir do momento que você recebe o conhecimento, você não é mais ignorante. E quanto mais temor a Deus você tem, mais santidade você possui, mais graça você recebe. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês sejam dominadas. Chega de ser dominado por tudo. Eu estou com fome, eu estou com fome por alguma coisa, eu sou guiado como Esaú, vendo minha primogenitura. Eu não consigo concluir um jejum. Eu estou com fome da imoralidade, eu dou à minha carne o que ela quer. Eu estou com fome, eu vivo uma covardia, quando alguém me confronta eu minto. Eu tenho a fome pela covardia, por quê? Porque se eu não lido da maneira que eu devo lidar, alguma coisa vai lidar comigo. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem. Nós temos que ser santo em tudo o que eu faço. É na comida, é na igreja, é dentro de um banheiro, é na rua, é num quarto fechado, é debaixo das cobertas, é no chuveiro. Sejam santos. Sejam santos em tudo que fizerem. Por quê? Porque eu temo a Deus. A mensagem é essa. Se você é santo, se você está tendo essa ordenança, essa direção, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus o chamou para ser santo. Você é santo, mas não porque você teme a Deus. Você tem medo de Deus. Não é por medo, mas é pelo temor. Mas a Bíblia ainda fala que eu preciso ter temor e tremor. Porque o tremor vem ainda, se eu não estou enganado, vem da palavra em grega phokos, que fala sobre o medo,
sobre uma reverência também. E a gente fala que, eu entendo que, mais do que o respeito, você precisa também ter o medo, mas não o medo de Deus, mas o medo do pecado. Por quê? Porque eu tenho já uma direção e eu posso cumprir. Pedro está garantindo, você pode cumprir essas direções. Porque as Escrituras sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da sua vida, o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito por ele. Você entendeu a tradução? Temor na NVI, respeito agora. Você precisa respeitar a Deus. E quando você está lá, vivendo uma vida sem temor, você está vivendo uma vida oscilante. E eu vou falar uma coisa que eu quero que até que você anota e bota na tua parede. Quanto mais temor você tem, menos perdão você pede. Nas suas orações, quanto mais temor você possui, menos tempo perdido em pedindo perdão você vai passar. Esse é o bacana. Esse é o legal. Que quando você é tomado por um temor, muitas vezes você só pede perdão porque é um protocolo, porque não tem mais nada para pedir perdão. Você começa lá e você está pedindo porque... Mas tem gente que falta do temor tão grande e coloca achando que o seu amor, mas na realidade não é amor pelo Deus, mas é amor próprio, faz você viver uma vida egoísta e cada vez mais você está pedindo perdão. E tem hora que o perdão não funciona mais, sabe por quê? Porque Deus está falando, você acostumou com o perdão, mas eu quero que você acostuma com o temor. Tem gente que acostumou com o perdão e o Senhor quer que você acostuma com o temor, porque o temor exclui o perdão. Quando eu falo excluir, não de maneira literal, mas que vai tirando o perdão, tanto o perdão da tua oração. Tem gente que passa meia hora, 15, 20 minutos pedindo perdão. Perdão porque eu te falei, por ter olhei, por ter peguei, por ter tocado, por ter roubado, por ter mentido. Perdão por aquilo, perdão porque o que eu fiz ontem, porque eu vou fazer. E não é essa, mas eu quis até colocar o 18 também aqui, porque eu achei muito, muito interessante. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil. Eu gosto dessa palavra, porque ela é forte e traz um impacto para a gente. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Será quem pode levantar a mão aqui e falar que recebeu tudo de bom, a melhor herança da tua vida, literalmente, dos teus antepassados? A Bíblia fala de outros antepassados. Mas será quem poderia levantar a mão e falar que hoje vive uma vida pior do que os seus pais? Mas hoje a gente tem tanto, a gente possui tanto, a gente tem tanto privilégio com uma mensagem tão poderosa como essa, que nos ensina que hoje eu vivo uma vida que pode ser utilizada. Ela não precisa ser inutilizada. Deus pode me usar. A minha vida pode se tornar, sim, testemunho. Se ela não é, ela vai ser. Se ela não se tornou, ela vai se tornar. Se não aconteceu, vai acontecer. Eu não sou um inútil. Pode ter falado muitas coisas de você, mas Deus fala para você que o que Ele tem para você vai ser muito grande. E eu vejo isso. O que vocês herdaram, esse preço não foi uma coisa que perde seu valor como ouro e prata. É algo tão bonito, tão poderoso, que mostra que não há nada a ver com o financeiro. Mas é aquilo que ninguém vê, é o intangível. É aquilo que não se toca, aquilo que se vive. Aquilo que não se rasga, mas é você se vestir dessa capa, dessa vida que Deus separou para você. Bom, essa palavra que ele está falando, ela até eu não sabia, né, que essa seria a palavra, e casa muito com a palavra que eu preguei no culto do meio-dia.
E falando sobre temor, temor está ligado à disciplina, né? E no culto do meio-dia eu falei muito sobre disciplina. Porque a disciplina, quem ama a disciplina é uma pessoa sábia, é uma pessoa que teme ao Senhor. Então, o temor do Senhor está ligado a essa disciplina. A igreja, né, recebeu o ano profético de governo. E o governo está ligado ao temor do Senhor e à disciplina. Porque eu me disciplino através do temor ao Senhor, do que Ele está me dizendo, do que Ele está me orientando. Então, uma coisa está ligada à outra. E esse temor e essa disciplina me levam a uma santidade. E hoje, no culto do meio-dia, eu falei muito sobre isso. Uma pessoa que quer ir para águas profundas, uma pessoa que quer andar em santidade, ela precisa amar o quê? A correção. E ela precisa amar a disciplina. Vemos tudo relacionado a essa santidade em Hebreus 12, que fala dessa santidade, que essa santidade está ligada a uma disciplina. E eu falei esse versículo no Hebreus 12, 5, que diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. No versículo 10 diz assim: mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, a disciplina está ligada a esse temor. Eu me disciplino por conta do temor, que o temor não é ter medo de Deus, mas é ter respeito pelo que Ele está falando, me orientando, porque Deus me conduz. E quando eu tenho esse temor, esse respeito pelo que Deus está falando, eu me disciplino. E a disciplina não é algo fácil, porque também diz que nenhuma disciplina no início é motivo de alegria, mas de tristeza, porém mais tarde produz frutos. Ou seja, a disciplina é algo difícil, mas é esse caminho que me leva à santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Eu também li, nesse versículo, no 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esforcem-se para vocês serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, não veremos o Senhor. Sem a disciplina, sem o temor, não veremos o Senhor. Ainda fala... Coríntios ainda casa perfeitamente com isso. Sim. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então, eu aperfeiçoo essa santidade no temor do Senhor. E quando eu cheguei na igreja, quando vinha essa palavra, temor, tenha temor, eu traduzi, tenha medo. Então eu acreditava, temor é ter medo. Tem que ter medo de Deus. Eu tenho que ter medo de Deus. Tenho que ter medo de Deus. E não é isso. Temor é ter respeito pelo que o seu pai está falando. Pelo que Deus está falando. Infelizmente, muitas pessoas não têm esse respeito, mas recebem a orientação e a direção que Deus está dando como uma condenação. Não, Deus está pegando no meu pé. Não, eu não quero essa palavra. Não, eu não aceito essa correção. Quando você nega o que Deus está te dizendo, é a falta de temor. Porque você está faltando com respeito com o próprio Deus, com o que Ele está falando. Então, isso é muito profundo. E se todos nós, eu creio que você ouviu o culto de domingo sobre águas profundas.
E eu creio que você, todo mundo, quer ir para águas profundas. Mas eu só consigo ir para essas águas profundas me relacionando com Deus, ouvindo a Deus, respeitando o que Ele está me falando, me direcionando. Porque quando Ele falou com aqueles pescadores, eles respeitaram o que o Senhor estava falando. E eles eram especialistas naquilo. Mas eles deixaram todo aquele conhecimento que eles tinham. Ele está falando. Então, vamos para águas profundas. E eles viveram o maior milagre da vida deles. O barco voltou que quase estava afundando de tanto peixe. Mas as pessoas erram nesse ponto. Muitos querem o barco cheio. Muitos querem ir para águas profundas, muitos querem prosperidade, crescimento, avanço, quer ser cheio do Senhor, da presença dEle, mas não querem pagar o preço de temer ao Senhor, o preço de respeitar o que Ele está dizendo. É como o filho, né? O filho, quando você fala com o filho, é algo que eu falei também sobre isso. Fomos ensinados, nossos pais nos formaram, que amor é essa coisa melosa, né? De filme de conto de fada. Que amor é fazer um carinho, é palavras de afirmação. Amor é essa coisa pegajosa, É o que né? você quer, né? É o que tudo você que gosta. uma mulher quer. É o que gosta. Mas o amor, o que aprender. busca no casamento. Exatamente. Mas fomos aprendendo na palavra do Senhor que amor não é uma atitude, não é a atitude que eu tenho com o próximo, mas não é um sentimento, mas é uma atitude. Então eu mostro que eu amo uma pessoa ajudando, tendo uma atitude com ela, corrigindo ela, apoiando ela. E é assim que a palavra vai nos mostrando esse verdadeiro amor. Quando você é corrigido, quando o Senhor está te corrigindo, está te disciplinando em algo, Ele está mostrando o amor dEle. O quanto Ele te ama e o quanto Ele quer o seu crescimento. Correção é o quê? É um amor exagerado de Deus. É Deus dizendo para você, eu quero te levar a um lugar grande, mas você precisa ouvir o que eu estou falando. Tenha temor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem saída. Se eu não for santo como o Senhor, eu não vou ver a glória dEle. E o Senhor, através da disciplina, mas Deus nos disciplina para o nosso mal. Não, é para o nosso mal. Quando vem aquela palavra, não, Deus é maldoso. Quando eu estou orando sobre algo e aquela bênção não chega, nossa, mas Deus é maldoso. Deus não está nem aí. Eu estou passando necessidade, Deus não está olhando para mim. Que Deus maldoso é esse? Deus é um Deus maldoso? Ele não é. Mas o que Ele espera da igreja? O que Ele espera do seu povo? Ele espera a fé. Ele espera que você dê respostas poderosas que mostram para Ele a sua fé nele. Mas Deus, Ele disciplina para o nosso bem, porque Ele quer que participemos da sua santidade. Deus nos quer santo. Mas não tem como eu ser santo se eu não for disciplinado e se eu não tiver temor. Eu preciso respeitar o que o Senhor está me falando. E que isso é temor. Eu preciso me disciplinar naquilo que eu tenho muita dificuldade. E assim eu estou caminhando para essa santidade. E quando você entra nesse processo, você caminha para essa santidade, você vê o Senhor como você nunca viu antes. Você começa a ouvir a Deus de uma forma nova, especial, é tudo novo. Você vai para um outro nível, você vai para águas profundas. E essa palavra, o temor do Senhor forma a santidade. Ouvir o Senhor, respeitar o que o Senhor está nos direcionando, nos forma essa santidade, nos leva a esse caminho de santidade. E principalmente você que é jovem, se você entender isso agora, jovem aí,
né, tem tanto potencial, se você entender isso agora, que você precisa respeitar o que o Senhor está te dizendo através da palavra. Todo dia, dentro do Ministério Mudança de Vida, tem palavras e palavras poderosas. O Ministério Mudança de Vida te alimenta todos os dias, diariamente, quase todos os momentos, de palavras poderosas. Se você recebe essas direções, respeita essas palavras, você vai estar caminhando para a disciplina, e para a disciplina para a santidade, e você está caminhando para essas águas profundas que o Senhor tem falado. E águas profundas é um nível muito alto de crescimento. É um barco que não tinha nada e, de repente, é um barco que está tão cheio de peixe que está quase afundando, tem que pedir ajuda. Então, entenda essa palavra. O temor não é ter medo, tá? Eu acreditei muito nisso. E para tirar isso da minha cabeça, quando falava temor, eu tenho que ter medo de Deus. Não, temor é ter respeito por Deus. Não medo, mas respeito por Ele. Em 2 Coríntios 7:1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos em tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando-nos a santidade no temor a Deus. Eu quero que essa mensagem, esse último versículo, que não vai ser o último, né? Tem mais alguns aqui, mas que eu quero que você preste só atenção nesse ponto. A palavra temor, que Paulo se refere, eu sei que nesse momento a cabeça já não está funcionando direito, mas ela vem da palavra grega phobos, que fala de um alarme, um medo, um pavor, uma reverência, um respeito. Mas isso, eu quero que preste muita atenção nisso. Né? Em tudo, né? Tomara que preste atenção em tudo. Por favor, acorda. Mas não é para quem você está vendo ou está te vendo. Paulo ele fala em Filipenses isso, 2:12. Coloca rapidinho, pessoal, aí, Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então não é somente temor aqui a gente está falando, mas também tremor. E eu já falei agora mesmo, no início, que o Senhor se apresenta como papai, como Abba, mas também fogo consumidor. Então não adianta você somente praticar e obedecer na presença de alguém. Como algumas vezes eu já vi, essa carência, algo que eu fico chateado, porque não é para ser assim. De muitos jovens, quando você faz uma pergunta, eles querem responder aquilo que você quer ouvir. E eu não quero isso. Eu quero que somente fale a verdade. Fala o que está dentro. Porque ninguém pode prezar, ninguém pode chegar numa mesa de cirurgia com um exame que está lá, mostrando que você está com só um problema de um calo no pé, mas você pega um outro exame de alguém que tem um tumor. Então você vai ser operado por quê? Porque realmente você não está com o exame certo, não está com o diagnóstico certo. Tem gente que quer passar um diagnóstico errado para parecer bonito, para parecer que entende. Faz carinha bonitinha, faz jeitinho, faz trejeito. Você vê lá, meu Deus, Que é isso? Às vezes eu pergunto para jovens e já muda até a voz. Né? Quando está lá brigando com o outro lá, parece que está numa feira brigando por um pepino. Mas quando você está na frente da pessoa, muitas vezes ela está, bispo, não, porque isso, é que eu entendi isso, tal, meu bispinho, tal. Mas não é assim que tem que ser. O temor do Senhor não é geográfico, não é que está aqui, não é porque você está me vendo. É onde ninguém vê, mas Deus está te vendo. E se você não respeita Deus, você não vai respeitar as outras pessoas. Quando você tem uma santidade nesse nível, esse nível de obediência, como Paulo está dizendo, amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença. Aqui ele estava com pessoas que realmente tinham temor.
E queriam, não todos ali, mas a grande maioria em Filipenses, você vê, porém, muito mais agora na minha ausência, põe em ação a salvação. A salvação, lembra do início que eu falei? A primeira chave da riqueza é a riqueza da salvação. E quando você não encontra o temor ao Senhor, você não é salvo, porque você pode estar lá para ser destruído como Sodoma e Gomorra, mas está rindo. Está rindo daquilo que pode acontecer. Portanto, em Hebreus 12, 28, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então, se o temor é apenas reverência e respeito, por que o escritor está dizendo reverência e um temor santo? Porque há mais no temor do Senhor do que reverência e respeito. A Bíblia fala em Salmos 19, 9, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. O temor do Senhor é puro. Repita comigo, o temor do Senhor é puro. O temor do Senhor é puro. E repita, continue, e é eterno. E é eterno. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Quando a gente fala que dura para sempre, é algo eterno, algo que não acaba. Algo que ela aumenta. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. Deus se revela a nós em Hebreus 12, 29, pois nosso Deus é fogo consumidor. O que o temor, para concluir, o que o temor do Senhor não é. Eu vou falar primeiro o que o temor do Senhor não é. Que é mentira. É isso. O que é mentira. É isso mesmo. Repita comigo. O temor do Senhor. O temor do Senhor Não é. Não é Ter medo. ter medo Ou ficar assustado com Deus. ou ficar assustado com Deus. Não é isso que se refere o temor. Deus quer uma intimidade próxima de cada um de nós. Se você tem medo de Deus, você vai agir como Adão e Eva em Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ouvindo o homem e sua mulher os passos, o que aconteceu? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Tiveram medo, né? Tiveram medo. Não temiam Deus, tinham medo de Deus. O temor não é ficar assustado ou ter medo de Deus. O que é o temor do Senhor? É um profundo e permanente reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. É atribuir a Deus altíssimo, infinito e mais elevado lugar de honra na sua vida. É temer com reverência. O temor do Senhor é honrar o que Ele honra, é amar o que Ele ama. É detestar o que Ele detesta. É fazer o interesse de Deus os seus próprios interesses. O temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo, pavor e até terror diante. Eu vou ler novamente. O temor do Senhor é uma disposição interna, é algo interno. É algo interno. Que produz medo, pavor e terror diante de um simples pensamento de pecado. Prestou atenção no que eu falei? É uma disposição que produz medo, pavor, terror diante de um simples pensamento de você ofender a Deus. Faz o indivíduo pecar, faz o indivíduo não pecar casualmente, completamente, persistentemente. Nenhum pecado é visto de forma mais casual. É submeter a nossa vontade para abraçar a vontade de Deus.
é uma limpeza e uma purificação. O temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo e é o deleite de Jesus. Em Isaías 11 diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. O temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo. Tradução: ele se deleita disso. Suas orações serão ouvidas se você temer a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Você quer que suas orações sejam ouvidas? Será que todos nós realmente temos essa disposição interna de, a partir de hoje, eu viver com um temor tão reverencial, tão respeitoso, tão profundo em Deus, que um simples pensamento de ofender a Deus já me traz uma repulsa, me traz um aperto no coração. Como Paulo disse em Filipenses, na presença ou na ausência, você é o mesmo. Porque você não teme homem. Você não teme a sua mãe, seu pai, seu pastor, seu líder. Você teme a Deus. É Ele que te guia, é Ele que te conduz, é Ele que te orienta. Ele que te cura, te liberta, te transforma, é Ele que te levanta, é Ele que te bota a mão no teu ombro e fala, você consegue. É Ele que te empurra e fala, seja corajoso, é Ele que te puxa quando você está no fundo do poço. É Ele que te mostra as suas qualidades, é Ele que te fala, você não é um inútil, você é útil para mim. E você vai ter um plano, e eu tenho um plano grande na tua vida. Sabe por quê? Porque todos aqueles que temem a Deus têm um plano com Deus. Aqueles que não temem a Deus têm um plano com o diabo. Por quê? Porque o diabo que prega o parecer, mas o Senhor fala do ser. O diabo mostra que você somente precisa parecer bonito. Mas o Senhor fala que o homem julga pela aparência, como ele falou para Samuel. Sem dúvida esse, Eliabe. Mas Deus fala, não é pela aparência, é pelo coração. É de alguém que teme a Deus. É alguém que fala, lá no pasto, eu vou louvar a Deus e pegar todo o momento que eu tenho para me aprofundar em Deus e ser o melhor naquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou tocar a melhor harpa. Eu vou ser o maior guerreiro. Eu vou cuidar com as ovelhinhas com a minha vida. Por quê? Porque eu temo a Deus. Simplesmente para o fato que a minha riqueza e a chave da minha riqueza vai ser, a partir do momento que eu temer a Deus, eu abro o armazém da riqueza, do conhecimento, da sabedoria, da salvação. E que o Senhor possa, a partir de hoje, ver muitas pessoas tomando decisões. Começando com os jovens. Começando com os pais, as mães. Que a partir de hoje, nada mais seja passado. Nada mais seja escondido. Nada mais seja ocultado. Nada mais você viva, nunca mais uma omissão. Mas que você viva isso, você se vista disso. O temor do Senhor, formando, lapidando a tua santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Pai, por essa palavra. Meu Deus, uma coisa eu tenho certeza. Eu não tenho capacidade nenhuma, meu Pai, para falar sobre algo, meu Deus, que vem totalmente do Senhor. Eu não tenho, meu Pai, essa sabedoria. Meu Pai, eu subi aqui, meu Pai, nesse altar, meu Pai. Muitas vezes eu subi com esse pensamento, meu Deus, que eu não seria capaz de
Eu entendi, meu Pai, que a capacidade vem do Senhor e é o Senhor que me capacitou hoje para falar um pouco. Nada, meu Pai, comparado à grandeza do que significa temer a Deus. Mas que o Senhor, meu Pai, através, meu Deus, dessa mensagem, o Senhor possa ter tocado em corações, pessoas venham ter tomado decisões, e que sim, meu Pai, hoje nós saímos daqui, Senhor, deste culto, com um povo que teme o Senhor, meu Deus. Um povo, meu Pai, que vive essa santidade. Um povo, meu Pai, que estabeleceu, meu Pai, disciplinas e regras na sua vida. Um povo, meu Pai, que não vai mais viver uma vida oscilante, falando que ama da boca para fora, meu Deus, mas não se vestindo, meu Pai, desse temor. E que cada um de nós venha se vestir desse temor. Esse temor, meu Pai, que é como um pai abraçando um filho, mas também, meu Deus, como o Senhor, meu Pai, derramando fogo dos céus e queimando, meu Deus. E eu sei, meu Pai, que isso vem de um equilíbrio. E o Espírito Santo nos traz esse equilíbrio. Para nos mostrar, meu Deus, que eu não preciso ter medo do Senhor. Eu amo Jesus e temo a Deus, e temo a Deus. E viver uma vida dessa, meu Pai, uma vida que vale a pena. Eu agradeço ao Senhor. E peço, meu Pai, que o Senhor continue falando com cada um de nós. E que homens e mulheres, meu Pai, saiam daqui, meu Pai, decididos. Eu vou viver, meu Deus, uma vida profunda. Eu vou para águas mais profundas, meu Deus. E o Senhor vai me mostrar todos os dias que eu preciso somente do Senhor. E é o Senhor, meu Pai, que vai me trazer mudanças. Muito obrigado, meu Deus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor continue falando com cada um de nós. Eu peço, meu Pai, que o Senhor continue, meu Pai, derramando a cada um de nós, meu Pai, essa sabedoria, esse entendimento, meu Pai, essa capacidade, meu Pai, essa unção que capacita a resolver problemas. E que o Senhor possa, meu Deus, nos mostrar o que o Senhor quer de nós. E que o Senhor possa nos capacitar para cumprir todos os planos que o Senhor tem projetado e esperado de nós. Muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor continue falando com cada um de nós. Que essa madrugada, meu Pai, seja uma madrugada poderosa. Que possa ter entrado, meu Pai, pessoas com dúvidas, mas saem pessoas com certezas. Pode ter entrado, meu Pai, pessoas doentes, meu Pai, mas eu declaro, meu Pai, que cada um, meu Deus, está recebendo cura, libertação, renovo, uma restauração de vida. Receba essa restauração para a tua vida. Receba essa certeza, essa convicção. Receba esse poder, essa ousadia na tua vida. É que você viva a partir de hoje e se vista pela fé daquilo que Deus já derramou na tua vida. Meu Deus, eu abençoo a cada um, meu Deus. E que sim, Senhor, seja, meu Pai, uma madrugada, meu Pai, poderosa, e que o Senhor possa, meu Pai, levar e conduzir, meu Deus, a cada um, meu Deus, numa noite, Senhor, num dia, numa quinta-feira abençoada. Eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus e dou a minha bênção em nome do Senhor.